Paz do Senhor a todos, tudo bem? Olá. Vamos compartilhar hoje um pequeno trecho da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 20, mais exatamente no versículo 26 ao 28. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 26 ao 28. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Pois bem, este pequeno trecho traz-nos uma meditação que eu desejo colocar o título de O Encontro Definitivo. Nós temos aqui nesse trecho, e o contexto do capítulo todo o Senhor Jesus já havia sido julgado, martirizado, crucificado e estava visitando os discípulos, aparecendo já ressurreto com um corpo glorificado, visitando vários discípulos. E nesse momento os discípulos estão naquela fase do medo, da incerteza, da insegurança, os judeus perseguindo os zelotes, os fariseus, perseguindo eles tremendamente. E eles eram encontrados e presos, perdiam suas casas, perdiam sua vida. E os discípulos estão todos escondidos. E após algumas reuniões, um ou outro discípulo falava: Olha, o Senhor esteve conosco. Olha, eu encontrei Jesus aqui, lá no caminho para Emaús. Maria Madalena, enfim, todos começaram a ter contato com Cristo. Cristo se apresentando a cada um deles. E dessa vez, o Senhor Jesus se apresentou no cenáculo com eles, conversou com eles. Quando chegou Tomé, eles falaram: Olha, o Senhor esteve conosco. Aí Tomé, vocês vão ver nos versículos anteriores, E Tomé falou: Olha, eu não acredito, eu só acredito se eu pôr o dedo, se eu tocar nele, se eu ver o orifício da mão dele. E nesse trecho que nós lemos, o Senhor Jesus se apresenta num recinto com as portas fechadas, o Senhor Jesus mostrando que está atemporal e independendo de circunstâncias, de lugares fechados ou não. Ele já com o corpo glorificado, ele atravessa a parede, ele passa, ele aparece, ele some. Um corpo que nós não conseguimos explicar como qual é a textura desse corpo. Porém, quando ele reaparece, ele vai direto a Tomé e fala: Olha, não sejas incrédulo, sejas crente. Põe a tua mão aqui e veja. Tomé, por sua vez, coloca a mão e vê que aquele homem que foi ferido de morte do lado aqui, nas costelas, que foi traspassado os pés e as mãos, aquele homem estava vivo diante dele e conversando. Pois bem, por que eu chamei essa breve meditação? Eu dei o título de O Encontro Definitivo. Porque apesar de Tomé, Bartolomeu, André, Pedro, Tiago, João, Judas, todos os outros terem andado em média 3 anos com Jesus, aproximadamente, terem sido escolhidos por ele, eles ainda não conheciam o Mestre em sua totalidade, em sua grandeza, em todo o seu poder. E aqui há um encontro definitivo de Tomé, onde Tomé declara: Ho Kyrios mon kai ho theos mon, Senhor meu e Deus meu, Tu és o meu Senhor, dono de mim.
e o meu Deus, o dono da minha salvação, o que me perdoa, o que me purifica, que me santifica, o que me resgatou. Então a confissão aqui de Tomé, ela é plena, ela é verdadeira, ele sente isso, ele vive isso. E apesar de todas as experiências que ele já havia passado com Cristo, multiplicação de pães, ressuscitar mortos, a água em vinho, cegos e tantas outras coisas que Jesus fez, mas essa é totalmente contundente. Aquele homem que ele viu morto na cruz estava diante dele, vivo, e ele tocou nele. Ele viu que aquele homem não era apenas um homem, era Deus, o Filho de Deus, o ungido. Jesus, o Messias. E o Espírito Santo de Deus está clamando para que eu e você possamos ter um encontro definitivo com o Senhor Jesus, que é o que vai sustentar a nossa vida cristã. Depois desse evento, não somente Tomé, mas todos os outros estavam dispostos a morrer, se fosse necessário, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Foram mais tarde, no livro de Atos, denominados cristãos, porque suas vidas foram transformadas, sua maneira de falar, sua maneira de caminhar, de agir, de olhar, foi totalmente transformada pela presença de Jesus na vida deles. Aquilo que a presença de Jesus causou na vida de cada um deles. Que nós, que eu, você que está me assistindo, possamos permitir sermos mudados, transformados pela presença de Jesus em nossa vida. Amém? Que você e que eu possamos ter um encontro definitivo com Jesus. Você já teve esse encontro?